Hoje nós recebemos o Dr. Guimar Faria Júnior. Muito obrigada Obrigado pelo por convite. nos receber. Dr. Guimar, ele é pós-graduado em psiquiatria, especialista em psicofarmacologia e também especialista em psiquiatria da infância e adolescência. Pesquisas recentes têm apontado um índice em torno de 37% no aumento da incidência de depressão, especialmente na adolescência. Você poderia fazer para nós uma abordagem clínica da depressão e depois, no entendimento de vocês, psiquiatras, o que tem causado esse aumento de depressão? Muito obrigada por nos receber. Obrigado pelo convite. Eu acho que o primeiro ponto importante é a gente entender que crianças e adolescentes podem ter sofrimento e transtorno mental assim como os adultos, porque existe uma crença errada de que a infância e a adolescência é um período mágico, lindo e livre de problemas, e que não é verdade. O segundo ponto é entender a adolescência, que é um período de transição, é um período em que o adolescente está numa busca, está num desafio de se encontrar pertencente no mundo. Verdade. Nesse processo, ele quer se desvencilhar dos pais, mas também não pode ficar sozinho, então ele quer se inserir em algum grupo. Isso. E esse processo de transição é um pouco árduo. Em relação ao aumento da incidência da depressão entre os adolescentes, tem se verificado realmente o aumento, ainda não se sabe as causas certas, mas especula-se alguns motivos. Primeiro, o crescente cyberbullying. Os adolescentes hoje em dia, eles podem ser expostos de forma muito rápida, muito instantânea à situação de bullying, e isso chega para milhares de pessoas. Então aumentou o risco de exposição, aumentou a vulnerabilidade desses indivíduos. E uma segunda questão também é que na sociedade contemporânea, os adolescentes estão com menos recursos de enfrentamento. Verdade. Isso devido aos estilos de criação parental. Muita superproteção, né? Os pais têm utilizado um modelo de criação que a gente chama de indulgente. Nesse modelo indulgente, muitas vezes tem muito amor, muito afeto, mas tem pouca exigência, tem pouca disciplina, né? Então isso cria jovens com poucos recursos de enfrentamento. Que é a famosa resiliência, né? Capaz de superar obstáculos. Isso, a capacidade de resiliência está diminuída. Está diminuída. E isso vem acontecendo a partir de que época? Depois que entrou a tecnologia? Por que os pais deram essa mudada na questão de educação dos filhos? Porque no meu caso não foi assim, né? Sim. Nós éramos muito exigidos. É a questão mais da sociedade contemporânea, né? Da globalização mais forte, das redes sociais, mídias sociais, da rápida troca de informações, pais e mães trabalhando muito e trabalhando fora. Agora, retomando, você disse que a questão da incidência, que não existe uma estatística, uma pesquisa ainda que possa comprovar, mas provavelmente é o cyberbullying, com certeza eu acredito também nisso, essa superproteção dos pais para com os filhos, né? Isso. Mas aí eu pergunto para você, a alimentação que a gente tem feito uso hoje, porque vem muita substância química junto, isso também pode colaborar? Todos os outros fatores também podem colaborar, fatores de estilo de vida, alimentação, necessidade de sono reduzida, né? Então poucas horas de sono. É verdade. Então assim, o estilo de vida contribui não só para a depressão, mas para todos os transtornos mentais. Então nós podemos resumir aqui, segundo o Dr. Guimar, olha só, o cyberbullying, a pouco contato dos pais hoje, a superproteção e o pouco contato dos pais, a falta de diálogo dos pais, né? A falta de sono regular, isso realmente é preocupante. Sim. As meninas principalmente elas necessitam de mais tempo de sono do que os meninos, né? E o uso excessivo de tecnologias. E o uso excessivo de tecnologia, que isso tem também corroborado para essas questões. Para o aumento da taxa de incidência de depressão. Comentava que a incidência de depressão nas meninas hoje é maior do que os homens. Isso procede?
Isso procede, e essa prevalência é maior tanto na idade adulta, né? Mulheres têm mais depressão do que homens, quanto na adolescência. Meninas têm mais depressão do que rapazes. Também não sabe o motivo exato, né? Acredita-se que esteja ligado a fatores hormonais e a fatores socioculturais, porque as meninas são mais vulneráveis, também, mas são mais vulneráveis a questões de machismo e a questões também da ditadura da aparência física. E também tem estudos mais recentes mostrando que as meninas gastam mais tempo nas mídias sociais do que os meninos. Então elas ficam mais tempo no Instagram, no Snapchat, e por isso elas sofrem mais cyberbullying, assédio online, sofrem mais com essa questão da aparência física e com questões da autoestima. Doutora Guimar, quais são os sintomas da depressão? O que nós devemos observar? Então, os principais sintomas da depressão são tristeza, melancolia, choro fácil, desesperança, isolamento, desinteresse, que é quando o adolescente perde o interesse por atividades que outrora eram prazerosas, como, por exemplo, atividade física ou sair com amigos. Outros também sintomas importantes são alterações do sono, tanto para mais quanto para menos, alterações do apetite, ou aumento ou diminuição do apetite, vontade de morrer, desejo de morrer expresso, e às vezes com ideação suicida. O detalhe que eu acho difícil para nós enquanto educadores e também para os pais é separar se o meu filho ou a minha filha está com tristeza ou se está com depressão, porque como tem aviltado tanta questão da depressão hoje, então os pais podem ficar em estado de pânico, né? Será que meu filho ou minha filha está com depressão? E quando na verdade é só uma tristeza. Que conselhos você daria? Na dúvida, levar para o profissional para que a criança ou adolescente seja avaliado, e a gente vai usar os processos diagnósticos, os critérios, né? Vamos fazer a análise e vai ver se preenche os critérios suficientes para diagnóstico. Normalmente a gente usa o DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico Americano, que a última edição lançada foi em 2013. Então o diagnóstico psiquiátrico é baseado nesse recurso. Eu acho interessante também relembrar que nas crianças menores, muitas vezes nós não vamos observar esses sintomas de forma tão clara. Porque as crianças menores, elas têm um pouco de dificuldade para falar de emoção. Sim. Então, nas crianças mais novas, muitas vezes os quadros emocionais, depressão e ansiedade, eles se manifestam por sintomas somáticos. Então, é aquela criança que reclama muito de dor de cabeça, de dor de estômago, de tontura, de dor no corpo. Então, a apresentação da depressão na infância é de uma forma e na adolescência é de outra forma. Por isso que é sempre importante levar para o profissional para uma avaliação mais criteriosa. E o que tem levado crianças a ficarem com depressão? É porque a gente tem uma crença errada de que transtornos mentais são exclusivos de adultos, mas todos os indivíduos podem sofrer depressão, ansiedade e outros transtornos. Na verdade, os transtornos mentais iniciam na infância e adolescência. Muitas vezes, quando o indivíduo adulto é atendido com depressão, ele fala, ele remete que ele já tinha sintomas desde a adolescência, desde a infância. Então, as crianças também têm problemas emocionais. Elas têm os medos, as angústias, as preocupações. Isso é normal do desenvolvimento cerebral. Ok. Para saber mais, acesse Mais Família e Educação.